Nesse final de semana, a seleção brasileira perdeu a final da Copa América. No Maracanã, no Rio de Janeiro, o Brasil perdeu para a Argentina pelo placar de 1-0 com um belo gol marcado por Di Maria. Após 28 anos, a Argentina saiu da fila e esse foi também o primeiro título principal do Messi pela seleção argentina. Antes ele já havia ganho as Olimpíadas e agora conquista a Copa América. O Brasil não fez um bom jogo, muita coisa precisa mudar e é um alerta importante já visando a Copa do Mundo no ano que vem. Então nesse vídeo aqui, quero mostrar para vocês o retrospecto do Tite na seleção brasileira e por que eu acho que ele não merece continuar no cargo. Para você que está aqui no canal pela primeira vez e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vini Weiner. Se você curte notícias, curiosidades, análises, tá no lugar certo. Logo de cara, se inscreve no canal, deixa o seu like se concordar com a minha opinião, compartilha, comenta também a sua visão e depois me segue no Instagram que tá aparecendo aqui em cima. Então agora sim, após a vinheta do Giro de Notícias, a gente vai debater esse momento vivido pela seleção. E o Tite, merece ou não merece continuar? Então, pode soltar a vinheta? Como eu citei, o Brasil agora no final de semana perdeu a final da Copa América para a Argentina. A Argentina que estava há tanto tempo sem conquistar um título sequer, agora vence logo a Copa América na nossa casa e no Maracanã. O Brasil, como eu disse, não fez um bom jogo, mostrou que cada vez mais dependente do Neymar, muitos jogadores se escondem nos momentos importantes e sempre sobra para o Neymar. Então nisso ele acaba sofrendo faltas duras, é um cara que sempre é marcado pela arbitragem e aí é complicado. É o único cara mesmo que a gente tem que dá para considerar que é um jogador diferenciado. A gente tem outros bons jogadores sim, como Marquinhos, Casemiro, os goleiros são bons também, Ederson, Alisson, só que muitas posições a gente percebe ainda algumas falhas e a culpa é do Tite, afinal é ele quem convoca. Então agora a gente vai primeiro para o retrospecto do Tite na seleção brasileira. Até esse momento o Tite tem 61 jogos no comando da seleção brasileira. Foram 45 vitórias, só que é bom destacar que a maioria delas foram contra seleções sul-americanas fracas e também amistosos contra seleções fracas. Tem também 11 empates e 5 derrotas, sendo que dessas 5 derrotas, 3 derrotas foram para a Argentina. Uma foi essa, da final da Copa América, e tinham tido também outras 2 derrotas em amistosos. E uma coisa que eu sempre cobro aqui no canal, quem acompanha os vídeos da seleção brasileira sabe, eu sempre cobro aqui que a seleção tem que fazer amistosos contra as seleções de peso lá da Europa. O futebol que você viu ser praticado na Eurocopa e na Copa América é um mundo totalmente diferente. Lá, querendo ou não, estão os melhores jogadores, está a melhor parte tática do mundo, essa é a realidade, a gente tem que lidar com isso. Então a seleção, para que possa evoluir, pegar corpo para a Copa do Mundo, eu sempre comento aqui, tem que fazer amistoso contra seleções de peso. Bélgica, até Portugal, Inglaterra, Alemanha, França, são essas seleções que o Brasil tem que enfrentar para poder se moldar e chegar preparado para a Copa do Mundo. Até porque, se vocês pegarem nos últimos anos, o Brasil sempre está cometendo esse erro. Fica fazendo ao longo de 3, 4 anos amistosos contra a Arábia Saudita, México, Estados Unidos, China. Aí quando chega na Copa do Mundo, pega uma seleção europeia forte, acaba eliminado. O Brasil foi eliminado na Copa de 2006 para a França, 2010 Holanda, 2014 Alemanha, 2018 Bélgica. Sempre europeias e não é coincidência. Nos 61 jogos da era Tite, o Brasil apenas 3 vezes enfrentou seleções consideradas de peso, fortes. Venceu a Alemanha por 1-0, empatou com a Inglaterra em 0-0 num jogo que não criou basicamente nada e perdeu para a Bélgica na Copa do Mundo por 2-1. Então eu acho que essa questão de o Tite ter 45 vitórias é uma questão muito mais que mascar o trabalho, porque o Tite muitas vezes ainda não conseguiu dar padrão para essa seleção, é uma seleção que ainda depende muito de jogada individual do Neymar, tanto que o Neymar sempre foi um atacante aberto e hoje ele joga muito mais centralizado, porque a seleção é dependente de jogadas individuais dele. E outra, uma coisa que está até atrelada a convocações equivocadas do Tite. Ele chama muitos jogadores que hoje estão embaixo nos seus clubes, muitos jogadores que estão na reserva, mas que ele chama por questão de confiança. E esses nomes não vêm rendendo, não vêm justificando na seleção brasileira. Vou citar alguns nomes aqui. Gabriel Jesus, temporada inteira na reserva do Manchester City. É um cara que vem sendo muito questionado desde a Copa do Mundo por ser o primeiro camisa 9 da história da seleção que não fez um gol sequer no Mundial. O Firmino passou aí quase 20 jogos sem marcar um gol na equipe do Liverpool e mesmo assim foi convocado. Renan Lodge, que é um cara que está sendo aí crucificado pela atuação contra a Argentina por ter entregado o gol para o Di Maria. É um cara que passou boa parte da temporada no Atlético de Madrid agora
na reserva. E mesmo assim, o Tite chamou. Fora Everton Cebolinha, que desde que saiu do Grêmio nunca se encaixou no Benfica, e por aí vai. Então a gente tem um futebol abaixo do esperado, até porque o Brasil chegou até a final da Copa América contra a Argentina, onde ganhou do Chile por 1-0, vitória sofrida até em razão da expulsão do Gabriel Jesus. Depois, na semifinal, venceu de maneira magra o Peru por 1-0, num jogo em que o Peru até criou chances de empatar o jogo, e agora na final perdeu para a Argentina. Aí a gente tem, aliado a isso, as convocações bem questionáveis e os resultados positivos apenas contra seleções mais frágeis, porque o Brasil dificilmente se testa contra seleções de peso. Então o Tite vem num momento, na minha visão, muito complicado. Eu acho que dessa forma, com esse futebol, com essas convocações, a Copa do Mundo no ano que vem está em risco. E o porquê que eu digo isso? Porque eu não acho que vai mudar muita coisa de agora até a Copa do Mundo. O Tite, já dá pra perceber que ele tá fechando o grupo que vai pra Copa do Mundo. Então dessa lista da Copa América, pode ter certeza, 80% desses jogadores vão pro Qatar em 2022 se o Tite ainda for o técnico. Isso é fato. A seleção brasileira, de uma maneira geral, não apresenta variação, principalmente no ataque. A gente tem algumas peças que até são boas. O Neymar é muito bom, o Richarlison é um atacante bom também, o Gabigol é um cara que vinha vivendo uma grande fase no Flamengo, entrou em alguns jogos, em alguns foi bem, em outros não foi tão bem, mas assim, a gente tem opções para o futebol da seleção brasileira ser melhor. Claro, que nem eu citei, diferenciado mesmo, a gente tem apenas o Neymar, mas a gente tem outros bons coadjuvantes que podem ajudar ele, e não deixar ele sozinho, apanhando o jogo inteiro, igual contra a Argentina, que convenhamos, o Brasil, mesmo com esse time questionável, tinha como ganhar da Argentina. Que tudo bem, do meio pra frente tem jogadores de qualidade. Messi, Di Maria, Lautaro Martinez, o Depou jogou muita bola, mas defensivamente a Argentina é muito fraca. Então eu enxergo que para esse momento a melhor alternativa para o Brasil sonhar ainda com a Copa do Mundo no ano que vem é a troca no comando técnico. O Tite é um cara que, na minha visão, fez por merecer ser técnico da seleção brasileira. Ele fez um trabalho incrível no Corinthians, quando assumiu a seleção foi muito bem, principalmente nas eliminatórias, até a Copa do Mundo. Ele foi muito bem, mas depois disso, o Brasil parece que não consegue evoluir. Então acho que sim é o momento de trocar o treinador para que troque também as peças convocadas. Eu acho que o Brasil está muito acomodado com alguns jogadores que sempre estão nas listas, mas não vem trazendo resultados. Tem muito nome, principalmente da seleção olímpica, na minha visão, que cabe fácil na principal. Casos de Gerson, Pedro e por aí vai. Com o Renato Gaúcho agora fechando com o Flamengo, eu acho que o único nome no mercado que poderia assumir o lugar do Tite seria o Jorge Jesus. Nesse momento ele é técnico do Benfica, fez um trabalho incrível no Flamengo em 2019, uma campanha linda, ganhando o Libertadores, ganhando o Campeonato Brasileiro. Então a campanha do Jorge Jesus no Flamengo o credencia sim, na minha opinião, a assumir a seleção brasileira. Hoje no Benfica ele vive um momento de instabilidade, mas eu acho que isso poderia até favorecer uma possível ida para a seleção. Como eu disse, acho muito difícil porque a seleção tem essa cultura de priorizar apenas técnicos brasileiros. Nunca tivemos um estrangeiro. E isso eu acho que é um pensamento muito fechado, muito pequeno. Isso é muito mais uma questão de opinião, mas os fatos são indiscutíveis. A seleção brasileira não faz amistosos contra seleções fortes da Europa, o que poderia ajudar a praticar, pegar corpo para a Copa do Mundo. O Tite faz sim convocações altamente questionáveis e o Brasil tirou a Argentina da fila após 28 anos dentro da sua casa. Agora eu queria muito ver a sua opinião aqui nos comentários. Você concorda comigo que é hora de uma mudança dentro da seleção brasileira? É hora de trocar o técnico? O que você achou também do jogo agora contra a Argentina? O que você tem achado das convocações? Coloca aí a sua opinião sobre o trabalho do Tite. Então, bom pessoal, esse foi o primeiro vídeo do dia. Espero profundamente que todos tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado, não se esqueça. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, comenta e depois me segue no meu Instagram que tá aparecendo aqui em cima. Tá legal? Então eu vou nessa, até o próximo vídeo. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!